Gênesis. Vamos estar fazendo leitura de alguns versículos aqui neste livro, sobre capítulo 49. O livro do Gênesis, ele tem 50 capítulos e é conhecido como o livro do começo, da origem, do início da história de Deus com a raça humana. Aqui nós temos o princípio da criação, temos princípios de dias, também temos princípios das estações, temos o princípio também da família, o princípio da queda, o princípio do juízo. Gênesis é um livro que ele começa com vida e termina com o corpo no caixão, né? Capítulo 49, quem encontrou? Amém. Diz assim: E Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos, para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Reuni-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi com atenção a Israel, vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e o meu princípio do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Instável como a água, não será superior, por quando subiste à cama de teu pai, e então o contaminaste. Ele subiu à minha cama. Versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade são, e em suas habitações. Ó, minha alma, não entre no conselho do secreto deles, minha honra não se una com a sua assembleia, porque a sua ira mataram homens e na sua fúria derrubaram um muro. Maldito seja o seu furor, pois era violento, e a sua ira, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, tu és aquele que os teus irmãos te louvarão. Tua mão estará no pescoço dos teus inimigos, e os filhos de teus pai se encurvarão diante de ti. Judá é um filhote de um leão, da presa tu subiste, meu filho. Curva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Amarra seu jumento a videira, e o filhote da sua jumenta a videira escolhida. Ele lavou as suas vestes no vinho e a sua capa no sangue de uvas. Seus olhos serão vermelhos de vinho e os seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto do mar, e ele será como um porto para os navios, e a sua fronteira será em Sidom. Isacar é um jumento forte, deitado entre dois fardos, e ele viu que o descanso era bom e que a terra era prazerosa, e curvou o seu ombro para carregar, e se tornou um servo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que o seu cavaleiro cairá para trás. Eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Gade, uma tropa o suplantará, mas no final ele prevalecerá. De Asser seu pão será gordura, e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma serva solta, ele dá palavras bondosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele e o odiaram, mas o seu arco habitou na força, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso de Jacó. De lá é o pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai,
que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso que te abençoará com bênçãos dos céus acima, bênçãos das profundezas que estão baixo, bênçãos dos peitos e do útero. As bênçãos de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos meus progenitores, até os últimos limites das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de José, e na coroa da cabeça daquele que esteve separado de seus irmãos. Benjamim saqueará como um lobo, pela manhã ele devorará a presa, e à noite dividirá os despojos. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto foi que seu pai lhes falou, e os abençoou cada um de acordo com a sua bênção, ele os abençoou. Amém? Sentai-vos, meus irmãos. Meus queridos irmãos, dado a isso, uma das coisas mais tremendas que eu e você precisamos entender é que nós somos um prolongamento de algo que começou apenas com um casal, Adão e Eva, no jardim do Éden. E este prolongamento na instituição da família, nós vamos notar que se você recuar na genealogia, ainda que seja você, num distanciamento de aproximadamente 4.000 anos, se você recuar até os dias do jardim, você vai ter o tronco nascedouro da sua vida lá no jardim do Éden. Esta é uma realidade, e desta realidade ninguém escapa. Não somos um produto de uma célula que se evoluiu, e que se evoluiu, e que se evoluiu, e que é mais difícil crer num negócio como esse do que você acreditar que um Deus poderoso disse e fez o ser humano de uma forma especial. E disse a este casal: multiplicai-vos e enchei a terra. Este era o mandamento. E eles, na verdade, não brincaram em serviço. E depois então nasceram o assembleano, e o trabalho foi mais completo ainda, porque os crentes da Assembleia de Deus, eles sempre gostam realmente de ver a igreja crescendo com muitos filhos, e muitos filhos têm agregado na igreja através da participação dos crentes pentecostais. Outro sim, meus irmãos, nós temos filhos, já passamos pela idade infantil, passamos pela idade da adolescência, passamos pela idade juvenil. Eu agora recém estou entrando na idade juvenil, né? Vocês já estão um pouquinho mais adiantados do que eu, mas eu estou aí na idade juvenil agora, recém. Eu fiz aí, parece que 40 anos, uma coisa assim, parece que foi, eu não estou muito lembrado, mas parece que foi 40, né, de crente. Mas esta é uma realidade, todos nós passamos. A nossa juventude, aqueles que são contemporâneos a mim, a nossa juventude foi um quanto que diferente para esta juventude, essa adolescência que está vivendo hoje. Nós jamais imaginamos que os jovens apresentam hoje, as demandas deles, os sonhos deles, a rebeldia deles, jamais pôde assemelhar aquilo que nós fizemos na nossa adolescência e na nossa juventude. Nós somos completamente diferentes. E outros sim, nós jamais estávamos preparados para criar filhos nessa geração. É um desafio muito grande, porque nós aprendemos com os nossos pais, e nós queremos muitas vezes repetir a fórmula que o nosso pai, a nossa mãe nos criou em nossos filhos nos dias de hoje. Porém, nós equivocamos que a época dos nossos filhos é completamente diferente da época em que nós fomos criados. Então nós cometemos aqueles erros, aqueles desatinos, não porque nós queremos cometer, simplesmente porque nós ignoramos a época em que estamos vivendo, os desafios em que estamos passando. Então nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para ser pai e mãe. A gente aprende tendo filhos. Meu pai e minha mãe aprendeu a ser pai e mãe tendo um filho. Você pode estudar, você pode ler enciclopédias sobre como criar um filho, como mantê-los, porém se você não tiver um filho, e quando você tem um filho, parece que tudo que você aprendeu cai no esquecimento. É
uma vida que chegou para você cuidar. E aí então você vai cuidar desta vida e você vai aprender cuidando e vai cuidar aprendendo. Assim é que funciona. Então nós não estávamos preparados. E os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles estão sofrendo uma revolução que eu e você jamais poderíamos imaginar. Na nossa época, a tecnologia, ela não andava nem de bicicleta, ela andava a pé mesmo. E a tecnologia dos dias dos nossos filhos, ela voa numa velocidade supersônica. Eles estão muito mais adiantados. Você pega, por exemplo, um aparelho de celular desse, solta na mão de uma pessoa de 40, 50 anos, ele tem dificuldade até de digitar alguma coisa. Aí você solta na mão de uma criança de 6 anos, eu tenho um neto de 6 anos, e ele destroça esse negócio, ele entra, ele faz, ele assiste, ele vem, e você fala, mas como é que pode? Esses dias atrás eu estava lá com o celular na mão, tentando ver uma coisa, minha neta de 12 anos disse, não vovô, não é assim não, é aqui. Falei, mas como assim? Coisa que eu jamais imaginaria. Então os nossos filhos, eles estão muito mais adiantados do que nós, em uma determinada vivência. E essa revolução tecnológica também vem a revolução cultural. E a revolução cultural é aquilo que era para nós no passado tão importante, para eles hoje não é tão importante. E nós muitas vezes pecamos querendo aplicar a revolução da cultura da nossa época nos nossos filhos hoje. Por exemplo, na nossa época nós gostávamos muito de brincar de esconde-esconde. Esta era a brincadeira nossa, né? Balança caixão, lembra? Essas brincadeiras de andar, de correr, de pular. Quando encontrava um charco cheio de águas represadas da chuva, a gente mergulhava junto com o girino, que é o filhote de sapo. A nossa brincadeira era essa, era vaquinha de buchinha, né? Com um pezinho, com um palito. O nosso carrinho era aquele carrinho com a lata de óleo quadrada que a gente cortava, fazia uma tampinha assim, colocava umas rodinhas com arame, com chinelo, né? Cortava para fazer as rodinhas, e era com isso que a gente brincava. A revolução dos nossos filhos é diferente. Eles estão em um outro nível. O grande problema é que nós não conseguimos acompanhar. E aí a gente está desesperado. Por quê? Porque estamos perdendo os nossos filhos. Estamos perdendo os nossos filhos. Os nossos filhos, eles estão perdendo o interesse pela igreja. Os nossos filhos, eles estão perdendo o interesse por Deus. Os nossos filhos, eles estão perdendo o interesse pela Bíblia. Os nossos filhos estão perdendo o interesse pela escola dominical. Os nossos filhos perderam o interesse por oração. Agora, você olha para mim daí, eu olho daqui para lá para você, e a gente sempre pergunta, aonde foi que a gente errou? Houve um momento que a gente errou. Houve um momento que a gente deixou com que essas coisas acontecessem. Os nossos filhos, eles estão em crises. Os nossos filhos não têm experiência com Deus. Eu sou pastor de uma igreja, sou pastor já há 40 anos, sei como é a vida de cada um dos senhores como pai e a minha como pai. Os nossos filhos, eles não querem Deus. Aonde foi que a gente errou? O que foi que aconteceu? Na verdade, meus irmãos, principalmente nós, hoje é uma boa noite para a gente lavar a roupa suja em casa. Principalmente nós da Assembleia de Deus. Sabe com que nós estávamos preocupados sempre? Profetizar, falar em línguas, entrar no manto, no reteté, não sei isso, naquilo outro, e esquecemos que temos uma família. E esta família depende de ser instruída, ensinada e encaminhada. E nós esquecemos de tudo isso. Para nós o importante é sentir a presença de Deus, como diz alguém. Não, eu tenho que ir ao culto, e eu tenho que chorar, eu tenho que pular, eu tenho que saltar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Porém, nós jamais lemos sequer um livro sobre família. Somos uma geração, a nossa geração é uma geração que não lê a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia, não.
São poucas as pessoas que leem a Bíblia, poucos crentes da nossa idade que leem a Bíblia. Eles leem a Bíblia aqui no culto, então na hora abre a Bíblia e vai ler, mas em casa eles não pegam a Bíblia para ler, não pegam, eles não estão dispostos a ler a Bíblia, eles não reúnem os filhos em volta da mesa para lerem a Bíblia com eles. Nós simplesmente deixamos os nossos filhos se transformarem em filhos pródigos dentro de casa. Eles estão realmente em um desespero de crises, e eu e você temos uma parcela muito grande de responsabilidade. Deus nos entregou os nossos filhos e disse para nós: cuida, educa, ensina, faça dele, faça dela uma pessoa que realmente dignifique o meu nome nesta sociedade. E a gente falhou. Por que a gente falhou? Porque a gente não dedicamos realmente o tempo para aprender com Deus como criar os nossos filhos e como abençoá-los. E aí, sem contar que em casa a gente começa a usar certo tipo de palavras direcionadas aos nossos filhos. Porque eu sempre digo, dentro do templo todo mundo é santo. A gente coloca um paletó, uma gravata, e todo mundo diz: aí está o santo homem de Deus. Mas quem sabe se nós somos realmente santos é o pessoal lá da casa. É a esposa, é o filho, é o esposo. Eles é quem sabe se somos realmente. Porque aqui muitos de nós simplesmente fazemos um papel de representação. Eu tenho que me representar como um santo aqui, e esqueço que a minha igreja primária é a minha casa. O meu testemunho maior é na minha casa, é conversando com os meus filhos, é encaminhando eles para uma educação sadia e espiritual. Então é muito fácil estar dentro de um templo e achar que tudo aqui é maravilha. E aonde foi que perdemos os nossos filhos? Dentro da nossa casa, lá dentro. Começamos a colocar sobre eles palavras que não deveria colocar. Conheço crente que ele já coloca um apelido pejorativo no seu filho. O filho um dia levantou de manhã e disse: pai, hoje eu não vou na escola dominical. Não, você tem que ir para a escola dominical, porque todos aqueles que estão na penitenciária, eles estão lá porque eles deixaram de ser crente, deixaram de ir na escola dominical, e você vai pelo mesmo caminho, você será um novo presidiário. A nossa filha: não, você será uma prostituta, você não serve para mais nada. E vamos colocando certo tipo de adjetivo sobre os nossos filhos, e vamos chamando eles de nomes, e atando a vida deles com nome, e atando a vida deles com sugestividades de nossas partes, dizendo a ele: você não vai vencer, você é cabeça dura, você é orelhão, você é burro, você é isso, você é aquilo outro. E aí a gente quer que o nosso filho seja abençoado, e os únicos que têm legalidade e autoridade espiritual para abençoar o filho são os pais. Não esqueça disso. Esta autoridade, esta legalidade foi conferida por Deus para a tua vida. Você tem o poder de abençoar o teu filho e abençoar a tua filha, como também você tem o poder de amaldiçoar o teu filho e amaldiçoar a tua filha. Esta é uma legalidade e uma autoridade de Deus dado a você. Então, quando você levanta as tuas mãos, quando você levanta a tua voz, você precisa saber o que você vai falar, porque você pode estar atando a vida do seu filho para sempre. Você pode estar colocando sobre ele um julgamento em que ele vai carregar por toda a vida. Ele será uma pessoa neste mundo realmente marcado, e as marcas maiores de nossos filhos aconteceu no lar, lá na casa, com o pai, com a mãe, e assim por diante. Esses desabonos e desatinos que os pais tomaram e fizeram esse tipo de atitude para com os filhos. E aí então, hoje você pega, por exemplo, uma lista dos que estão nas penitenciárias, você vai ver que a maioria deles tem nome de Abraão,
de Isaac, de Davi, de Pedro, de Paulo. E eu estava pensando esses dias, por que a maioria dos presidiários tem nomes bíblicos? São filhos de crente. São filhos de crente que estão lá. E por que estão lá? Não deveria estar na igreja? Muitos destes filhos, Deus tinha propósito, ou tem propósito, porque os propósitos de Deus, eles não são variáveis, eles permanecem. Mas muitos desses filhos, Deus, com um projeto lindo para ele, porém nós falhamos como pais, e os nossos filhos hoje estão longe deste propósito. Então, a culpa, não na sua totalidade, mas uma grande parcela está sobre nós, por não saber tratá-los, por não saber abençoá-los. E uma das coisas que mais nós pecamos é na hora da ira. Ficamos irados e dizemos todo tipo de palavreado contra os nossos filhos. Queremos até matá-los. Mas se eu pudesse eu te enforcava até matar. Mães que cantam no círculo de oração, pais que até têm cargo na igreja, diácono, presbítero, pastor presidente, que num momento de desatino, solta uma palavra que não deve soltar, fala o que não deve falar. E muitos dos nossos filhos dizem, mas lá na igreja ele é santo. É como aquela história daquele menino que o pai dele morreu, e então ao morrer o pai dele, todos vieram na frente, porque ele era um diácono da igreja. Vou dizer que ele era lá de Araçatuba, da Assembleia de Deus Nossa, e está lá o corpo dele no caixão na frente, e todos estão vindo, e chegou a hora do culto fúnebre, está todo mundo falando, porque se existe um pessoal que fica bom é depois de morto. Morreu, né? Morreu, fica bom. Aí um fala, outro fala, vem outro e fala, vem outro e fala mais. Não, porque este irmão, e não sei o que, não sei o que. E lá, no meio do salão do templo, está a mãe e os dois filhos órfãos que ficou de pai. Começaram a falar tantas palavras bonitas daquele homem que estava ali no caixão, que a mãe chegou para o menino maior e disse, vai lá ver se é o seu pai mesmo que está lá. Porque para ser tão bom assim, vai lá dar uma olhada, vai ver se é. O outro diácono, na igreja era uma bênção. Um dia no culto, chega a esposa dele com as duas crianças, trazendo cama e colchão para dentro do templo. O pastor gritou, irmão, a senhora vai com isso? Não, vou ficar aqui, porque aqui na igreja o meu marido é santo, lá em casa ninguém aguenta ele. Então nós estamos tendo uma dupla vida, né? Uma vida para o templo e uma vida para a família, uma vida para casa. E aí é onde nós perdemos os nossos filhos. Eu não estou falando que você será o pai perfeito, eu não estou dizendo que você será a mãe perfeita, mas eu estou dizendo que você será o pai transparente, a mãe transparente, que realmente quer acertar com os seus filhos, que querem adotar os seus filhos como filhos, e não sabendo fazer, o que acontece conosco? Nós cometemos o lado negativo da questão. Amamos os nossos filhos, porém erramos-nos na sua criação. Eu e você somos chamados para uma missão, saber criar os nossos filhos. Então adote o seu filho hoje, antes que um narcotraficante venha adotá-lo, antes que ele se torne um queimador de pedra de crack, ou então cheirador de cocaína. Adote o seu filho hoje. Nossos filhos estão indo para a escola, e vocês sabem melhor do que muitos de nós, que hoje a escola, ela está se transformando um lugar de doutrinação. Os nossos filhos estão aprendendo lá na escola, de que ele vai ter a oportunidade de escolher o sexo que ele queira defender. Se ele é homem, mas ele quer ser mulher, ele então vai defender ser mulher. Se ele é mulher, mas quer ser homem, ele vai defender ser homem. E isso está acontecendo dentro da igreja. Essa é a realidade da vida. Por quê? Porque nós simplesmente não soubemos cuidar e criar os nossos filhos.
Nós queremos que Deus faça um milagre. E a nossa oração é: Senhor, faça um milagre, muda o meu filho, muda o meu filho, muda o meu filho. Do outro lado, Deus está dizendo: ensina o caminho para essa criança. Fala com ele andando pelo caminho, deitando, levantando. Amarre no pescoço dele a minha lei, para que ele aprenda. Ensina a criança o caminho que deve andar, porque depois de velho não se aparta dele, diz a palavra. Mas nem nós queremos ouvir a palavra mais, nem nós queremos mais estar metido com a palavra. Não estou falando nós aqui, estou falando daqueles que não gostam, e nós temos muita gente que não gosta. Porém, meu irmão, dado a isso, eu quero lhe comunicar algo que nasceu no meu coração sobre como eu posso abençoar o meu filho. Quantos aqui quer que o seu filho seja abençoado? Poxa vida, né? Todos nós. Será que estamos conscientes que muitas vezes erramos? Quantos aqui oram pelo seu filho? Será que estamos orando certo? Existem coisas que eu posso orar, e existe coisa que a oração não vai funcionar. Se eu não cumpro o meu papel como pai, a minha oração não vai funcionar. Se existe uma coisa que Deus delegou a mim, fora a oportunidade de granjear inteligência e sabedoria para aplicar na vida do meu filho. Então não adianta, aquilo que você tem que fazer, é você que tem que fazer. O pai do seu filho é você, a mãe da sua filha é você. Então é você a responsável para fazer com que essa criança tenha a melhor educação possível cristã. Esta é uma responsabilidade. Eu não posso me eximir dela, e nem você. Todos nós somos responsáveis. Então como que eu posso, pastor? Eu sei que muitos dos senhores estão dizendo: poxa, mas eu não consigo voltar mais lá, pastor, ele já tem 20, ele já tem 30, como é que eu vou fazer? Bom, é chorar, como diz o mineiro, né? Chorar depois do leite derramado. Já foi. Esta é a realidade. Erramos com eles, mas poderíamos ter feito diferente. Eu sei que muitos daqueles que estão nos acompanhando pela internet, e alguns dos que estão aqui, estão pensando: se eu pudesse, eu fazia tudo diferente, eu agia diferente, eu falaria diferente, eu ensinaria diferente, eu seria mais amigo do meu filho, mais amiga da minha filha, eu conversaria mais, eu abriria um diálogo mais profundo, eu demonstraria mais Deus para eles. Hoje nós estamos numa luta muito grande para trazer os nossos filhos na igreja, pastor. E os culpados somos nós mesmos. Na hora do almoço, a gente senta na mesa e a gente começa a falar. Em vez de falar as coisas boas da igreja, o culto foi uma bênção, o círculo de oração cantou, foi uma bênção, os jovens, o testemunho, a palavra. A gente senta na mesa? Não, a gente vai: mas a fulana, como é que ela pode estar na igreja com aquela vida pregressa dela toda destruída? O pastor, aquele obreiro. E a gente vai fazendo com que os nossos filhos não tenham mais amor por esse ambiente. Eles vão montando. E o mais terrível ainda é que a gente vem para a igreja trazendo eles, e eles vêm pensando: o que é que nós vamos fazer lá? Se durante toda a semana meu pai e minha mãe estão falando mal do fulano, do Bertano, do porteiro, do pastor, do obreiro, da fulana, e agora nós vamos lá de novo? E o duro não é nada, que a gente chega aqui, a gente passou a semana toda falando do fulano, do Bertano, do ciclano, e encontra o ciclano na porta, e a primeira coisa que a gente faz, sorrisão na cara, Pai do Senhor, meu irmão. E o menino olha e disse: pai. Então deve ser assim, um cristianismo de mentira, um cristianismo de uma
máscara, a máscara o Dória tirou, né? Uma máscara, será que é isso? Então todas estas coisas, eles estão como um para-raio, pegando todas essas coisas, para você e para mim. Eles estão nos lendo, as nossas atitudes, a forma como conversamos com as pessoas, eles estão aí. E aquilo que a gente fala na mesa, eles gravam. Vocês já ouviram a história daquele menino que o pastor chegou na casa para visitar? O pastor foi fazer uma visita na casa do irmão e... Senta, pastor. O pastor sentou e o menino veio de lá e começou a rodear o pastor. Rodeava, até que o pastor se incomodou e perguntou: o que foi, meu filho? O menino disse: não, é que o meu pai sempre fala que o senhor é um homem de duas caras, eu estou procurando a outra. E criança não mente, né? Criança não mente. Lembra aquela irmã da Assembleia de Deus no Circo de Oração, que ela devia uma conta, tinha comprado umas Tupperware e estava dando o 7-1 na vendedora. E aí a vendedora marcou um dia que ia lá receber. E ela então instrui o seu filho dizendo: olha, se uma mulher assim bater na porta, você diz para ela que a mamãe não está. Tá bom, mamãe. Dali a pouco chegou a vendedora e bateu palmas, saiu o menino. O menino olhou e disse: a minha mãe mandou dizer para a senhora que ela não está. Então, esse tipo de atitude para com os nossos filhos, a gente até pensa: não, ele vai relevar. Ele está guardando tudo. Está guardando tudo no coração. Porque nós, com as nossas atitudes, não estamos sendo bênção. Ou como eu posso ser uma bênção, pastor? Fazendo o melhor que você sabe biblicamente para a sua família. É uma história de pai e filhos e pai. Como que eu posso abençoar o meu filho? Jacó chega no final da sua vida aqui, trazendo uma bênção, mas em especial a bênção é para José. Na verdade, os outros filhos, Jacó faz uma alusão às qualidades ou defeito dos filhos. A um deles ele rebaixa, como é o caso de Rubem, porque Rubem tinha cometido um desatino com uma de suas concubinas. Então ele rebaixa de primogenitura, de liderança, e ascende a Judá no lugar. Porém, se você notar, ele usa pelo menos 40 a 48% de figuras de animais para cravar os seus filhos. Um deles é serpente, outro é lobo, outro é gazela, um é leão. Se você notar, é assim. Então ele pega as virtudes que tem nesses animais, ou então a sua astúcia, e crava sobre os seus filhos. Mas quando ele chega em José, ele disse: José é ramo frutífero. Ele faz um reconto da vida de José em uma frase: os flecheiros lhe amargaram a vida, mas ele se manteve firme pelo Todo-Poderoso de Jacó. Então em José ele descansa uma bênção. Ele disse: a minha bênção sobre ti é maior do que a bênção dos meus progenitores. A bênção que ele transferindo para José é maior do que a bênção que Isaac havia transferido sobre ele. Porque a bênção que Isaac transferiu sobre ele fora somente a bênção de ser o portador da promessa. É uma grande bênção, mas a bênção que ele está dando para José vai mais além. Vai um pouco mais além. Ele é cercado e protegido pelo poderoso de Jacó. Ele vê em José o prolongamento de uma bênção de prosperidade sem fim. Então Jacó, ele fala uma única bênção especial para José. José, você é o frutífero da família. Você é a pessoa exemplar da família. Você é em quem vem todas as bênçãos de prosperidade sobre ti, porque você foi apartado dos seus irmãos com um propósito definido por Deus. Ele abençoa José de uma forma especial. E com Jacó abençoando,
eu e você podemos aprender a abençoar os nossos filhos. Entrar no quarto, na habitação onde os nossos filhos dormem, e enquanto eles estão orando, enquanto eles estão dormindo, orar por eles, ajoelhar ao pé da cama deles e ministrar para eles bênção, porque não se esqueça, a autoridade de abençoar o filho ou a filha repousa sobre os pais. Nem a bênção de um pastor é maior do que a bênção de um pai. O pastor pode abençoar pela fisionomia, pela aparência, por estar continuamente na igreja, mas o pai está na vida. O pai está vivendo com aquele filho. O pai conhece os anseios, os desejos, as demandas, as lutas, as batalhas que aquele filho tem. Então o pai está mais familiarizado com as demandas do filho, e ele pode perfeitamente entrar na habitação do filho, dobrar o joelho e começar a abençoar este filho. Trocar as palavras pesadas pelas palavras de bênção. Toda vez que você solta uma palavra pesada contra o seu filho, o reino das trevas se explode em alegria. Fala, mais um que nós vamos atar. Porque quando você amaldiçoa o seu filho, você transfere a legalidade de abençoar para a mão de Satanás na questão da amaldiçoa. Satanás mantém agora. Você é a autoridade sobre o seu filho, e quando você diz uma palavra pesada de atadura, de males a ele, então abre no mundo espiritual uma brecha em que o diabo se sente no total posicionamento para manter aquela vida em cativeiro. Agora, quando você o abençoa, as portas do reino das trevas se fecham, e Deus diz, o meu projeto continua de pé. Então você pode entrar. Agora, pastor, como é que eu posso abençoar? Dirija para o seu filho, diga para ele, eu te abençoo com criatividade. Nós estamos numa geração que quem for mais criativo, melhor se sairá. Os nossos filhos, ele tem já uma grande capacidade espiritual. Eles contam com toda a vida da igreja, com o lar espiritual, e quando você o abençoa com criatividade, o Espírito Santo começa a trabalhar na mente dele, para ser uma pessoa criativa, para estar nos pontos mais elevados nas empresas, porque nós da Assembleia de Deus pensamos que Deus se resume em abençoar somente na questão pastoral, ministerial, e não é assim. Deus abençoa em todas as áreas. Deus precisa de gente criativo no meio das comunicações. Deus precisa de gente criativo lá no meio da medicina. Deus precisa de gente criativo na engenharia. Deus precisa de gente criativo na advocacia, em todas as ramificações da vida. Isso pode ser o teu filho, se você aprender a abençoá-lo com a criatividade. Você pode. Você pode. Como posso abençoar o meu filho, pastor? Você pode abençoar a ele com a criatividade. Você pode abençoar a ele com sabedoria. Para de chamar o seu filho de burro. Uns crentes parece que não vigia na terra. Esse menino parece que é burro. Tem uns ainda que diz, para burro só falta a orelha. Para burro, olha só como é. Isso acontecia muito na nossa época de criança, quando a gente vinha da escola para casa. Minha mãe vinha uma espanhola, imagine, espanhola com sangue italiano. Ela vinha com aquele boletim cheio de notas vermelhas, e ela vinha virada, não. E já vinha xingando, era burro, era isso, era aquilo outro, era aquilo mais, e vai assim, vai lá, e vai daqui, vai. Por quê? Porque ela não tinha nenhum conhecimento, nem de Deus, e nem da vida. Eu me lembro que quando chegou bem próximo dela falecer, eu estava sentado aqui numa cadeira, e ela deitada na cama, porque os últimos 7 anos de vida dela foi numa cama. E ela olhou para mim com aqueles olhos marejados de lágrimas e disse, eu disse muita coisa tola
em direção à sua vida. Eu não acreditava de maneira nenhuma que você seria alguma coisa na vida. Se você, como pai e mãe, não acredita no seu filho, quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Eu tinha tudo para ser um delinquente, quem sabe está morto, porque todo o pessoal da minha época estão mortos. Os amigos da época de 14, 15, 16, 17, 18 anos estão mortos. E eu estava no mesmo caminho. O meu apelido era Caveira, era conhecido por isso. E já estava no caminho das drogas, já estava no caminho do roubo, da malandragem. Mas por um lapso de misericórdia, me convidaram para estar num culto uma vez. E eu já tinha muitas vezes acabado com o culto de crente, chutado caixa de som de crente no ar livre. Porém, um rapaz por nome de Juraci me convidou para estar num culto. E eu estava tão ruim naquele dia que eu disse, eu vou lá. Me disseram que as meninas crentes é bonita, eu vou lá ver se eu consigo uma menina daquela. E eu vim. Conheci um menino bonito, chamado Jesus. Abracei ele e não soltei mais até hoje. Então foi um lapso de misericórdia. E a minha mãe chorou naquele dia e disse, olha no homem que você se tornou. Você é um pastor. Você é um pastor. Na minha boca você não era nada. Nos meus pensamentos você jamais chegaria a lugar nenhum. Eu dizia, mãe, foi a misericórdia do Senhor. Ainda que a senhora não conhecia Deus e dizia tudo aquilo, mas havia um Deus nos céus que teve misericórdia de mim. Nem tudo se repete a mesma história, irmão. Nem todas as pessoas têm a mesma história para contar. Muitos de nós falamos coisas que não deveria falar, mas vamos abençoá-lo com sabedoria. Vamos pôr sobre ele uma sabedoria sobrenatural. Na hora da sua oração sobre o seu filho, invoque a Deus, disse Deus, que venha sobre ele uma sabedoria sobrenatural. Vamos começar a fomentar o trono de Deus com pedidos dessa natureza. Que mais eu posso abençoar o meu filho? Você pode abençoar o seu filho para que ele tenha uma vontade própria para com Deus. Essa vontade própria é aquilo que nasce, não importa a circunstância. A maioria dos nossos filhos, vem um problema, eles se afastam de Deus, se afastam da igreja e vão embora. Mas quando você o abençoa, ele, Senhor, que ele tenha uma vontade inquebrantável, que não importa o que aconteça, eles permaneçam firmes. Este menino terá força para vencer as batalhas da vida, para vencer os embates da vida. E quando todo o inferno com os demônios se levantarem contra ele, ele vai lembrar que há uma bênção de Deus, de fortaleza sobre ele, e ele ficará em pé, não importando o que venha a acontecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abençoa o seu filho para que ele tenha uma linda família. Você já começou a orar pela sua futura nora? Você já começou a orar pelo seu futuro sogro, ou o futuro sogro da sua filha, do seu filho? Já começou a orar pelo rapaz que vai casar com ela? Pastor, mas eu tenho que fazer. Você não tem, se não ainda não fez, está atrasado. Por que que os nossos filhos erram na escolha? Faltou oração. Não oramos por eles. Não entramos lá no quarto, Senhor, eu abençoo ele, prepara para ele a melhor moça, o melhor rapaz, Senhor, cobre o caminho dele, não deixa ele ser enganado, que nenhuma sirigaita dessas da vida que passa por aí, possa arrebanhar o seu coração, mas que ele esteja firme, Senhor, que ele saiba escolher uma mulher crente, um homem crente, um servo de verdade. Todos nós queremos que os nossos filhos vão bem na vida. Esta é a grande jogada da vida, e precisa de muita oração, para que ele tenha uma família abençoada, para que os seus netos sejam abençoados, para que os seus netos também possam fazer boas escolhas.
Esta é uma das tônicas que eu e você podemos fazer para abençoar os nossos filhos. Aí você vai dizer: que recompensa eu vou receber? Irmão, esquece, crente precisa acabar com esse negócio que precisa de recompensa. A maior recompensa que você pode ter é a tua felicidade com Deus. É quando você chegar diante de Deus na eternidade, o Senhor olhar nos seus olhos e dizer: fizeste um bom trabalho com a tua família, fizeste um bom trabalho com os teus filhos, eles vão acertar o caminho. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Que mais, pastor? Declare bênçãos de êxito sobre ele. Declare, na hora que você estiver orando por ele lá no quarto, diga: Senhor, eu declaro que o meu filho será exitoso. Exitoso nos estudos, exitoso na carreira profissional, exitoso na área sentimental. Eu declaro que o meu filho sempre estará com a tua bênção na terra. Meu querido irmão, o teu filho vai disputar com muita gente aí, com pessoas carregadas de demônio, que os demônios estão afoitos para fazer qualquer coisa para promovê-los, e o seu filho é um concorrente, mas maior é o que está com ele do que o que está no mundo, diz a palavra. Quando você cerca o seu filho com esta oração, o teu filho é a pessoa mais importante. Nós estamos querendo ganhar o mundo, enquanto estamos perdendo a nossa família. E achamos que está tudo bem. Não está tudo bem. O projeto de Deus para o teu filho não mudou. Basta você agora abraçar este projeto e começar a declarar que o seu filho será exitoso. Ele pode. Você dá uma olhada aí para fora, quantos filhos de pecadores estão no pleno êxito? Por que o meu filho não é exitoso? Por que o meu filho não consegue nada? Já é hora de começar a orar por eles, mas orar de verdade, não é aquela oraçãozinha sem sal e sem açúcar. Sabe aquela oração: ah, Senhor, abençoa o meu filho, e ainda emenda no final: se tiver tempo. Não, meu, é guerrear pelo teu filho, é suar na oração por ele, é chorar todas as lágrimas, é partir o coração, é colocar o coração na ponta da língua e gritar a plenos pulmão: é o meu filho, e eu declaro que ele será exitoso, abençoado até o tutano. Aleluia! Que mais, pastor? Que ele terá um coração abençoador. É na oração que você ganha o coração do teu filho, que ele terá um coração abençoador, que ele não será de um coração perverso, que ele não será um Caim, não, que ele não será um Omã, não, mas que ele será um coração generoso, abençoador, um homem realmente do Espírito Santo. Como faz falta homens do Espírito Santo na nossa geração, e essa geração estava esperando o teu filho para ser o protagonista de um homem que vivesse o coração de Deus na terra. E nós falhamos por quê? Porque deixamos de abençoá-lo, estávamos demais ocupados. E agora então, a maioria do pessoal que aprenderam a usar a internet não sai do Face inútil, não sai do WhatsApp, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia, e é pipi, já está lá conferindo quem foi que falou comigo. E não tem que ver lá quem curtiu, quem deixou de curtir, quem deu um like, quem não deu like, e vira aquele tormento enquanto o menino está lá esperando: mamãe, será que eu tenho que entrar na internet para a senhora falar comigo? Isso acontece também nos casais. O homem nunca disse uma palavra de amor para a mulher durante 365 anos que estão casados. Aí ela faz aniversário, ele vai lá e posta: amor da minha vida. Aí todo mundo vai lá e curte: olha que casal apaixonado. Lá em casa não dá um cheiro na mulher, nem cumprimenta ela, e ainda quando vai tratar ela diz: você é velha.
você está feia, você está acabada. Mas no dia do aniversário dela, ele vai lá na rede social e coloca: amo, paixão da minha vida, amor da minha... E aí a irmã, no dia do aniversário dela, passa na frente: irmã, é verdade tudo aquilo? Pastor, o sujeito é mentiroso demais, não é nada daquilo, aquilo lá é pura propaganda enganosa. Em casa ele não me dirige uma palavra de amor, de carinho. Não são os senhores não, são aquele pessoal que vem no dia 30 de fevereiro no culto. Mas hoje nós estamos assim, somos o povo da rede social, e os nossos filhos estão iguais. Nós estamos comunicando com os nossos filhos pela rede social. O menino faz aniversário: meu filho, bênção da minha vida, herança do Senhor, por ti darei a minha vida. E em casa nem fala com o menino, nem fala com a menina, porque nós estamos na vida virtual. O que os nossos filhos querem é ouvir a nossa voz, ouvir o nosso conselho, porque depois de grande, irmãos, eu vou dizer uma coisa aos senhores: eu tenho saudade das coças que eu recebi do meu pai. Ele me bateu pouco, ele poderia ter me batido mais. Eu tenho saudade dos puxão de orelha, que só faltava levantar o menino e ficar as perninhas balançando. Eu tenho saudade daquilo. O butinão da Camargo Correia, lembra daquele butinão que tinha uma ponta de ferro? Meu pai não errava uma. Pensa num velho bom de pontaria. Olha, ele buscava de longe. Eu tenho saudade, eu saía gritando e aquela coisa toda. E hoje, depois de adulto, quantas vezes eu oro e digo: como eu gostaria que o meu velho viesse novamente. Eu tenho saudade de ouvir a voz dele, eu tenho saudade de ouvir os passos dele pela casa, eu tenho saudade das vezes que ele entrava no quarto e dizia: Aparecido, você já está aí? Eu tenho saudade de ouvir a sua voz e já não ouço mais. O seu filho, hoje pequenininho, ele tem saudade de todas estas coisas. É o momento de você sentar ao lado dele. Desliga esse celular, por favor. Pede para Jesus queimar esta coisa que está atrapalhando, impedindo você falar com o seu filho. Entra lá no quarto e diz: meu filho, eu quero conversar com você. Como está sendo a sua vida? Quais são os seus desafios? Quais são os seus sonhos? Eu sou o teu pai, eu te amo e eu quero o melhor para você. Essa é a figura paterna que o filho quer ver dentro de casa. E eu e você somos responsáveis por isso. O que mais, pastor? Do coração abençoador. Cerque o teu filho com toda a oração de proteção. De proteção. Quem sabe o diabo não conseguiu te enganar, mas o seu filho está sendo uma presa. Está sendo uma presa. Você precisa cercar ele com oração, com jejum. Quantas vezes você jejuou pelo seu filho? Pastor, ele precisa? O menino chega em casa devorando tudo. Você precisa jejuar pelo teu filho, tirar um dia na semana, fazer um jejum pelo teu filho. Teu filho sofre os ataques maiores do que os seus. Você já tem inteligência e você tem discernimento para ver aonde é que o diabo está preparando a armadilha. Seu filho não, ele é um inocente. Para ele todo caminho é caminho, toda rua é rua, e ele precisa da proteção dos pais. Eu, como pastor, posso orar pela igreja no seu conjunto, mas você, como pai, pode orar no específico para o seu filho, pode jejuar no específico para com seu filho, e você vai ver o que Deus vai fazer com este menino. Vai mudar a história dele, vai cercar ele, e o diabo vai fazer a mesma coisa que ele fez quando ele quis investir contra Jó. Ele disse: não dá para investir contra ele porque ele está cercado, rodeado, não dá para atacar os filhos, não dá para atacar ninguém. E ele foi reclamar disso lá nos céus, e Deus disse: tá, pode atacar. E ele atacou, mas porque Deus permitiu. Lembra do que Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu a tua alma para se ir andar com ela, mas eu roguei por você, e quando você se converter, então afirme também os seus irmãos. Os nossos filhos estão aí, nesta batalha. Você sabe o que ele come na escola, você sabe o que ele bebe por aí, você sabe quais são as amizades dele. Quando ele entra no quarto e tranca a porta e está lá acessando a internet, você sabe aonde ele está acessando? Você conhece as meninas que ele tem pretensão de namorar?
Você conhece isso? Você sabe o que Ele está trazendo para dentro da sua casa, lá naquele quarto onde Ele sempre fica. A maioria dos filhos hoje, como é que eles fazem? Chega em casa, pega o prato de comida e entra para dentro do quarto, tranca a porta, liga o videogame, é videogame ainda que fala, né? Liga o videogame e fica lá. Na minha época, deixa eu ver que era, eu nem sei se tinha esse tipo de coisa. Bom, mas é os nossos filhos, eles estão nessa batalha. E você nem vai lá, nem quer saber o que ele está vendo, nem quer saber o que ele está assistindo, nem quer saber com quem ele está andando, não quer nem saber que tipo de situação ele está vivendo. E é o teu filho. E depois que tudo der errado, aí você vem na igreja, aí você vai fazer campanha de oração, aí você vai jejuar, aí você vai orar. Por que não façamos uma prevenção, uma consagração preventiva, uma oração preventiva? Por que correr, como diz alguém, o brasileiro só tranca a porta depois de roubado? Por que vamos esperar acontecer? Vamos agora, vamos jejuar pelos nossos filhos, vamos orar pelos nossos filhos, vamos consagrar pelos nossos filhos, porque eles precisam de cada um de nós, e nós não podemos nos furtar dessa responsabilidade. Declara a bênção sobre eles. Declara a bênção. Essa semana passada, eu estava em Andradina, pastor Lucas Teixeira me convidou para levar uma palavra aos obreiros. E eu estava dizendo aos obreiros: irmãos, eu passei 20 anos da minha vida orando errado. Orando completamente errado. Sabe como é que eu fazia minha oração? Lá para as tantas da oração eu dizia para Deus, tentando levar Deus na bicaria: Senhor, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero fama, não, Senhor, eu não quero. Como que dizendo, para que Deus olhasse e dissesse: olha que sujeito humilde. Estou orando assim, 20 longos anos. Aí um dia eu caí na besteira, comecei a orar, não senti presença de Deus, não senti nada, parece que a voz nem saía. Eu fiz aquela pergunta para o Espírito Santo: eu estou orando certo, Espírito Santo? Eu estou orando certo? Será que eu estou orando certo? Veio aquela, sabe aquela palavra fina da alma? Não. Eu disse: mas aonde eu estou errando? Porque a Bíblia disse que o Espírito Santo ajuda a gente nas nossas fraquezas, porque orar como convém a gente não sabe. Eu disse a ele: então como que eu devo orar? Ele disse: você deve pedir que se cumpra na sua vida o propósito de Deus, porque quem sabe Deus tem uma riqueza para mim, e eu estou dizendo que não quero. Quem sabe Deus tem um carro 0 quilômetro para mim, e eu estou dizendo para Deus que eu não quero. Deus vai dar aquilo que a gente quer. Você pediu, você recebe. Você não pediu, você fica sem receber. Se você disser que não quer, Ele não dá também. Eu disse: é verdade. Aí eu mudei a oração. Faz 2 anos que eu estou orando diferente. Senhor, me dá tudo. Tudo. Agora também. Senhor, me dê tudo. Como aqui na palavra de Moisés para Faraó: nenhuma unha ficará. Eu quero tudo. E depois que eu orei pedindo a Deus que me dê tudo, tem acontecido umas coisas bonitas. Eu estou de um jeito, irmão, que tem gente que olha para mim e me dá 5 mil reais. Se você está olhando para mim, já sentiu vontade. Posso pegar uma água dessa? Tem uma? Tá. Verdade, eu estou falando sério. Muitas vezes eu estou no gabinete pastoral, o telefone toca lá de não sei da conta: pastor, um dia o senhor passou por aqui ministrando, e eu estava nessa manhã pensando no senhor. O senhor tem Pix? Falei: claro, está aí. Bênçãos que tem chegado que eu não esperava.
E eu fico pensando, são 20 anos que eu perdi tudo isso. Eu era para estar melhor. Eu era para estar melhor. Mas, fazer o quê? Então muitas vezes nós também usamos a mesma metodologia com os nossos filhos. Eu estou contente, Senhor, olha, se ele conseguir formar na 4ª série, já está bom demais. Não, meu amigo, olha para o seu filho, pergunta para ele, filho, o que você quer ser? Mãe, eu quero ser um doutor. Olha para ele como doutor. Se é doutor na medicina, já vê ele com avental branco, doutor Pedro Porangaba, né? Já vê ele com avental. Não, eu quero ser um advogado, já vê ele nos tribunais defendendo causas. Eu quero ser um juiz, vê ele julgando causas e ministra sobre ele, porque há poder na tua oração pelo teu filho. Está nas tuas mãos. Pastor, não sabia disso que eu podia. Faz o teste. Isso é que nem Avon. A amostra é grátis. Faz o teste. Vai lá. E quem sabe você reteve tantas bênçãos na vida do teu filho, simplesmente porque você não sabia como abençoá-lo. Mas a partir de hoje, ao sair daqui, você não vai sair daqui com essa visão que você tinha até agora sobre o seu filho. Você vai sair daqui, não importa onde ele está, não importa o momento da vida dele, mas você vai direcionar uma bênção em direção à vida dele. Você vai. Outra questão, declare uma bênção para que tudo que ele coloque a mão seja prosperado. Você já notou que tem umas pessoas que ele pega barro e transforma em ouro? E você diz, mas como assim? Tem uns que pega ouro e transforma em barro, tem outros que pega barro e transforma em ouro. Tudo que ele coloca a mão é abençoado. Ninguém é abençoado por acaso, irmão. Ai, você vai andando pela rua e de repente cai uma gota de bênção. A partir de hoje você... Não, meu irmão. Não é assim. O ser abençoado, você recebe um decreto inicial, porém significa que você precisa andar sobre esse decreto, e conforme você vai andando, esta bênção vai crescendo sobre a sua vida. Se você viver 90 anos, nem com 90 anos você recebeu todas as bênçãos que Deus tem para você. Se você viveu 100 anos, ainda haverá muitas outras coisas que ficou. Por quê? Por ignorância própria, por ter tomado uma decisão equivocada, por ter procurado um outro caminho. Mas se você começar a viver na dimensão da bênção, você vai colher muitos frutos, tanto para você como para a sua família. Há o legado da bênção de Deus sobre a tua vida. Há este legado. E como que eu vou fazer com este legado, pastor? Você vai transferir essa bênção para o seu filho, injetar nele essa bênção, se esforçar por ele e dizer, meu filho, eu declaro para que o reino espiritual saiba que você será uma pessoa abençoada na terra, e aonde você colocar as tuas mãos, a bênção estará junto. Simples assim. Mas nós começamos a limitá-lo, né? Não tem problema não, se ele conseguir aí ser servente de pedreiro, já é uma bênção. Não, pastor, meu filho é um servente de pedreiro, ele faz massa e não fica empelotada. Não, se ele chegar a ser pedreiro, não tem problema não, dá um problema na coluna, mas ele consegue sobreviver. Irmão, seja mais ambicioso no espiritual. Nós sempre estamos dizendo, Deus tem o melhor para a gente. O melhor que Deus tem para mim, então eu serei o melhor pedreiro. Vou trabalhar, vou bater concreto, é o melhor que Deus tem para... Meu irmão, Deus tem coisas extraordinárias para você, para a sua família, para o seu filho. O que você acha que no reino de Deus vai produzir mais? Um servente de pedreiro ou um doutor com o seu dízimo? Qual é o dízimo de um servente de pedreiro?
100, 120 reais. Qual é o dízimo de um doutor? 1.000, 2.000? Aí você diz, mas será que Deus vê as coisas dessa natureza? Claro que vê. Ele pode ter começado como servente, mas é apenas uma etapa da vida. Deus tem algo muito maior, depende da tua oração. Deus tem algo muito maior e superior, depende da tua oração. E diga para Ele, eu te abençoo. Eu te abençoo. Quantas vezes você olhou nos olhos do seu filho e disse, eu te abençoo, em nome de Jesus, com todas as bênçãos espirituais, eu te abençoo com as bênçãos materiais? Quantas vezes você fez isso? Ah, pastor, eu tenho vergonha. Você tem vergonha de abençoar o seu filho? Se eu tiver vergonha de abençoar o meu filho, quem vai abençoar ele? Sou eu o primeiro da fila que devo colocar a mão na cabeça dele, olhar nos olhos dele e dizer, meu filho, eu te abençoo com a bênção robusta sobre a sua vida. Ele sinta este poder da bênção na sua vida, e ele vai viver. Fui abençoado pelo meu pai, fui abençoado pela minha mãe, a porta fechou, mas o meu pai me abençoou, minha mãe me abençoou, a porta vai abrir. Ah, estou desempregado, mas o meu pai e a minha mãe me abençoou, eu vou encontrar um emprego. As coisas não estão dando certo, mas o meu pai e a minha mãe me abençoou, as coisas vão começar a dar certo. Aleluia, glória a Deus. Depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Começar a abençoar os nossos filhos. Eu estava na Argentina quando eu descobri que eu deveria abençoar o meu filho. Olha o tempo que passou. E eu peguei o telefone meio sem jeito. Disse, meu filho, você está em pé ou está sentado? Ele disse, eu estou em pé, pai. Disse, senta, meu filho. Senta, porque o que eu vou fazer com você, eu deveria ter feito há muitos anos. Eu quero te dizer que eu te abençoo em nome de Jesus. Eu quero te dizer que eu cerco você com toda a proteção espiritual. Eu quero te dizer, meu filho, que portas extraordinárias se abrirão diante da sua vida. Eu quero te dizer que não importa aonde você for, o Deus que eu e a sua mãe serve há de te acompanhar, e todas as trampas e armadilhas que o inimigo colocar pelo seu caminho, Deus vai na frente quebrando e destruindo toda a obra do mal. Eu passei mais ou menos uma meia hora abençoando ele, abençoando ele, abençoando ele, abençoando ele, abençoando ele. E disse, amém, meu filho. Desliguei o celular. No outro dia de manhã, quem ligou foi ele. Ele disse, pai, eu não pude dormir a noite toda. Eu sentia no meu corpo um peso, mas um peso tão grande. E ouvi o Senhor dizendo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. A bênção do Pai é a legalidade dos céus, a autoridade do Espírito Santo para transferir esta bênção. Abençoe o seu filho. Aleluia. Não deixe para amanhã. Glória a Deus. Não deixe para amanhã, por favor. Não deixe ele passar por esta vida sem saber que ele foi abençoado por você. Não deixe ele cruzar os meses e os anos e terminar a vida, sabe Deus aonde? Pensando, eu poderia ser alguém. Faltou a bênção do meu pai, faltou a bênção da minha mãe. Olha, meu querido irmão, por favor, em nome de Jesus, por favor, abra o teu coração e envie uma bênção em direção à tua família. Aleluia. 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 E aquele que você abençoar será abençoado. Você diz, pastor, eu não tenho força para abençoar. Você não precisa ter força para abençoar. Pastor, eu não tenho bênção. Claro, você não tem bênção. Você vai ser só o canal por onde ela vai fluir. Pastor, o que eu faço? Vai lá. Pastor, mas ele já é grande. E daí? Ele é teu filho. Quando o filho pródigo retorna, o pai não tem uma palavra de censura, o pai não tem uma palavra de objeção, o pai o abraça,
O pai o abraça. O pai disse: trazei o melhor vestido e vestiu. Colocai as alparcas nos pés, o anel no dedo, e o bezerro cevado mata ele, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a Bíblia disse: e a festa começou. Ah, mas meu filho errou comigo. E daí, meu irmão? E você também já errou tanta vez na vida. Tem pais que não conversam com o filho, porque lá no astante o filho fez uma arte ou fez alguma coisa, e ele passa a vida toda sem conversar com o filho. São como dois estranhos dentro da casa. E crente, eu não sei se vão para o céu, mas é crente. Quem sabe vai para o céu, mas não para o céu de Deus, porque inimizade não entra nos céus. E muitas vezes nós temos inimizade dentro da própria casa, com o filho, com a filha. Não conversamos porque o filho desobedeceu, porque o filho fez. E quantas vezes você e eu desobedecemos nossos pais? Vamos abraçá-lo. O pai podia dizer: você gastou a minha herança, você é um filho ingrato, você foi embora, eu que pensava que na minha velhice teria você para estar cuidando de mim, você foi embora. Não, o pai não tinha essas palavras de uma pessoa completamente desconectada da realidade. O pai disse: você me deu as suas costas, eu te dou os meus braços. Você me deu o esquecimento, eu te dou um vestido novo, um anel novo e sapatos novos. Você provocou uma tristeza no meu coração quando foi, e eu provoco uma festa quando você está voltando. Você pode, eu posso, nós podemos. Oh, Assembleia de Deus, desperta! Não vamos perder os nossos filhos para esta geração delinquente terrível que aí está. O nosso filho não. Nós vamos batalhar por eles, nós vamos lutar por eles, se for preciso nós vamos sangrar por eles, porque nós vamos para a batalha, e não há demônio do inferno que vai impedir nós abençoar os nossos filhos. Não vai haver. Eita Deus grandão, aleluia. Não vai haver. Oh, Jesus, aleluia. E é bom que Satanás com todo o inferno já fique sabendo que nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Ele pode estar no mais profundo das trevas. Lá nós vamos buscá-lo. Lá nós vamos abraçá-lo. De lá nós vamos arrancá-lo. Ó, demônio, fique sabendo que esta igreja não desiste dos seus filhos, que esses pais não desistem dos seus filhos, que estas mães ainda continuam abraçando os filhos. Aleluia. Aleluia. Eu e você precisamos aprender a abençoar os nossos filhos. Ele pode receber muitas bênçãos, mas a tua bênção fará toda a diferença. A tua bênção tem peso de destino. Sabe o peso do destino? Aquele peso que as tuas palavras ressoarão no seu ouvido quando você o abençoou. Ele vai lembrar e ele vai dizer: eu fui abençoado e eu vou chegar no meu destino. Eu vou chegar no meu destino. Posso orar, pastor? Fique em pé, por favor, meu irmão. Eu não sei se o seu filho está aqui, sua filha está aqui, se seu pai está aqui, se sua mãe está aqui. Eu quero que você vá onde ele estiver, abraça ele. Abraça ele. Quem sabe você está abraçando um futuro presidente da república que você não sabe, um futuro pastor, um futuro missionário.
Se o seu filho não está aqui, se sua filha não está aqui, está em outra parte, esta noite o Espírito de Deus chama-nos para interceder por ele, para abraçar ele, para fazer algo diferente na vida dele. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pode ficar lá, não tem problema não, pode ficar lá. Vamos estar orando. Curve a sua cabeça. Aquele filho que você faz tanto tempo que não vê. Quem sabe aquele filho que está doente, numa cama de hospital. Ou aquele filho que está no mundo das drogas, outro mais. Quem sabe em uma penitenciária. Aquela filha que errou tanto no caminho. Mas você está aqui, mulher de Deus, homem de Deus, profetas dessa geração. O Espírito de Deus nos convida para interceder. Amado Deus, eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós viemos diante do teu trono, consciente de nossa responsabilidade. Somos pais e temos errado tanto, Senhor, na criação dos nossos filhos. Quem sabe não temos entendido o propósito, não temos compreendido os objetivos para a vida deles. Quem sabe, Senhor, estávamos muito ocupados naquilo que não deveria estar ocupado, fazendo aquilo que não deveria estar fazendo, e delegamos os nossos filhos para viverem uma vida solta. Mas nesta noite reconhecemos o nosso erro. Quem sabe muitas vezes pesamos a vida do nosso filho com palavras, ó Deus, com adjetivos. Outras vezes dizemos palavras que o trancou as portas diante dele. Outras vezes o atamos ele, Senhor, com palavras que não deveríamos falar. Mas nesta noite nós suspendemos toda a palavra de maldição, toda a palavra de atadura, tudo aquilo que prendeu a vida dos nossos filhos. Agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, as palavras que feriram a alma, seja agora cortada, destruída, aniquilada e acabada de uma vez para sempre. Tiramos, Senhor, toda a legalidade de Satanás, que tem utilizado as palavras pesadas que soltamos em direção aos nossos filhos. Ele não tem mais legalidade, ele não tem mais autoridade para utilizar destas palavras para levar os nossos filhos a uma condenação, a um estado deplorável. Na autoridade do nome do Senhor, tudo aquilo que foi dito pela minha boca contra a vida do meu filho, seja agora anulado no reino de Deus. E neste exato momento eu abro a porta espiritual e começo a ministrar sobre o meu filho, sobre a minha filha, bênçãos dos céus, bênçãos de Deus, o alcance aonde estiver, aonde estiver. Solta uma bênção em direção ao teu filho, solte uma palavra de bênção em direção ao teu filho. Você diz: pastor, ele está longe. Solta esta palavra, diga: meu filho, eu te abençoo aonde você estiver, passando por situações que esteja passando. Eu mando agora, na autoridade do nome de Jesus, uma bênção em direção à sua vida. Se você estiver precisando de uma porta aberta, eu mando uma bênção de portas abertas diante de você. Se você precisa de um perdão, eu mando agora uma palavra de perdão em direção à tua vida, porque a Bíblia disse: tudo aquilo que atares na terra será atado nos céus. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha. Comece hoje e diga: sempre estarei abençoando. Agora diga comigo: Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo abundante, triunfante, vitoriosamente a vida do meu filho. Em o nome de Jesus, eu declaro, diga: eu declaro que todo o projeto do coração de Deus há de concretizar na vida
do meu filho, eu também, diga, eu também me comprometo a lutar, a batalhar, a guerrear em favor da vida do meu filho, dos sonhos do meu filho, para a glória do nome de Jesus. E diga mais, em nome de Jesus, hoje faço um compromisso comigo de não desistir do meu filho. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe.